Boa noite a todos que assistem no canal aqui. Mais uma vez estamos aqui a fazer um debate sobre o quadro atual da política do Brasil, destacando alguns pontos. Hoje nós vamos falar sobre o posicionamento do governo federal, do governo Bolsonaro. Vamos falar sobre o funcionamento do Poder Judiciário, o STF, Supremo Tribunal Federal, e vamos falar sobre o socialismo e o comunismo, como ele é encarado e é praticado nas classes dominantes. Eu sou Américo Guedes, com quem já assiste o canal já me conhece, mais ainda o professor Jerônimo Lucena, professor de matemática e física e também diretor do Sindicato dos Professores durante 10 anos. Professor, mais uma vez aqui, boa noite. O governo Bolsonaro, segundo o que a gente está vendo aí, o posicionamento da maioria da população, parece ser um retrato da elite dominante do país, como também um reservatório, algumas pessoas falam, né, das instituições apodrecidas no Brasil. Exemplo disso, o caso Dallagnol inocentado, o caso Moro inocentado e Paludo inocentado, em alguns processos em que foram investigados pelo Ministério Público Federal. Bem, começando, professor. Muito a sua bem. Palavra. Muito bem. Boa noite aí a todos aqueles que me assistem. Bom, eu tenho citado aí vários vídeos que eu tenho feito, que o Bolsonaro tá que nem aquele provérbio que a gente fala no popular: fiado só amanhã, que nunca chega. Então é a mesma coisa que se utiliza: Bolsonaro vai cair amanhã, nunca cai. Então eu queria acrescentar aqui um detalhe, é o seguinte: olha só, o Bolsonaro, ele não é só o que ele é, né, uma pessoa insignificante, moral, socialmente, intelectualmente, como também ele é o retrato da sociedade dominante desse país que está aí. Olha só, a gente gosta muito de ficar, eu vejo em muitos debates aí das que se titulam esquerda, né? Se eu não sou da esquerda, jamais eu serei da direita. Mas a esquerda também, de fato, ela não existe. Ela é a fantasia, ela é uma enganadora e ela é o tempo todo covarde, com exceção você pode tirar de um partido aí que se chama-se PCO, é o único partido que em todas as suas argumentações vai sempre para o confronto, nunca recua, e é o que se tem que ter um respeito na chamada esquerda. Mas quando eu digo que o Bolsonaro é o retrato da sociedade dominante, é o resultado das instituições apodrecidas que está aí no país, é o seguinte: ele faz o que faz, não é só porque ele se acha bandido, não, é que a sociedade em que ele está convivendo, em que ele se diz que é presidente governando, é tão bandida quanto ele. Então é por isso que ele faz o que faz. Alguns costumam dizer que Bolsonaro está na mão do general, está na mão da elite, tem uma porção de passado do Estado, tudo bem. Mas essa elite também é podre, esse generalato também é podre. Eu não estou aqui defendendo ninguém, eu estou mostrando, volto a falar, é o retrato dessa sociedade que está aí. Então ele faz o que ele faz, humilha, não dá bola para nada, governa o que sai da cabeça dele, é o tipo do cara que faz uma coisa no meio do caminho e muda de ideia e faz outra, é porque é essa sociedade exatamente que está aí. Então é o retrato dessa sociedade. Essa sociedade que está aí, dominante, que está legislando junto com o Bolsonaro, eu não considero que o Bolsonaro ele está governando, ele está se legislando junto com ele, é tão canalha, quanto covarde, tanto podre, quanto mesquinho e miserável quanto ele. Então é isso que a gente tem que saber. O que o país hoje? O país hoje, nós estamos vivendo num país hoje que chama-se o país da chantagem, né? O general chantageia o ministro que sabe do poder dele. O ministro é chantageado pelo general que também sabe do poder dele. Aí vai o procurador da República, agora nós tivemos um exemplo aí, um procurador da República, um tal do Paludo, né? Que ele, com a equipe, recebeu mais de 12 milhões de reais
de um doleiro chamado Dario Mestre, não deu em nada. Quer dizer, olha só, eles fazem o que eles fazem e não dá em nada. Então, olha só, quem é que prende quem aí? Quem é que prende quem? Vamos raciocinar. Quem é que tem que prender? É o Exército que tem que prender o Supremo? É o Supremo que tem que prender o Exército? É o Exército Supremo que tem que prender a Procuradoria da República? É a Procuradoria da República quem prendeu o Judiciário? Quem é que tem que prender quem? É um território de bandido infindável. E nós, como um cidadão boboca, ficamos preocupados com traficante, com um cara que está roubando um caminhão de não sei o quê. Nós ficamos preocupados com essa babaquice, enquanto eles lá, os governantes lá, eu gosto sempre de frisar o seguinte: o pior bandido do país, na pior cadeia do país, com a maior pena do país, ele não cometeu nem 1000 crimes. Enquanto um governante, eles matam milhões de pessoas. Tá só o exemplo aí com a coronavírus, por abandono e descaso do governante com a saúde pública, já morreram mais de 120 mil pessoas. Então não venham querer me dizer que o bandido que está na cadeia, que está lá cumprindo a pena, ele já fez a própria desgraça dele. E olha que vamos ficar em dúvida do seguinte aspecto: essa justiça que está aí, ela tem moral para prender um bandidinho de carteira, um cara que cometeu um crime? Olha só, eu acabei de falar, o procurador da República foi denunciado, recebeu mais de 12 milhões, foi inocentado, não aconteceu nada. Você pega Deltan Dallagnol, o procurador que fez essa farsa da Lava Jato, junto com o Moro e a Procuradoria-Geral da República também, ele teve 41 audiências que foram adiadas. Quer dizer, o processo, ele tinha como limite o prazo de 1 ano e meio a 2. Foi exatamente o Conselho do Ministério Público adiou 41 vezes para justamente dar prazo, para não acontecer nada, para caducar o prazo de pena de Deltan Dallagnol. Então, quer dizer, agora mesmo saiu, você acompanha essa semana, um tesoureiro agora do PT que Moro condenou por 9 anos e depois se comprovou que o regime é fechado. Quem é que vai recuperar 9 anos que um cara desse passou na cadeia? Então, olha só, eu quero citar uma frase da sabedoria que diz o seguinte: é melhor um bandido solto do que um inocente na cadeia. É melhor um inocente, um bandido preso, um bandido solto, do que um inocente da cadeia. Se um bandido, quando ele é preso, já é um inferno na vida dele, imagina você, inocente, ser preso, quando você não fez nada. Então esse é o retrato do judiciário que a gente está aí. Veja bem, ó, olha só, pegaram o Lula, até agora não se comprovou porra nenhuma, caçaram as eleições, botaram esse canalha desse Bolsonaro que está aí, que se diz presidente. Quem é que vai recuperar uma eleição que o Lula perdeu? E a moral do Lula, que até agora não tem crime nenhum comprovado. E o Supremo Tribunal Federal não vota. Quer dizer, é uma justiça que o tempo todo ela é covarde. Por que ela é covarde? Ela é covarde porque ela pune os fracos. E os grandões, ou ela própria, não acontece nada. Então veja bom, Deltan Dallagnol não acontece nada, Moro já tem vários processos aí que foi comprovado que ele errou, que ele cometeu injustiça, não acontece nada com Moro. Quando eu sempre afirmo que a lei e a justiça é uma fantasia, muitas pessoas não acreditam. A justiça é uma lei, é uma fantasia. Assim como, após a Lava Jato, a Constituição também virou uma fantasia. Então,
o cara do direito que fica falando assim, eu vejo muitos debates aí, em correntes aí que se intitulam da esquerda, ou juízes mesmo, ou advogados que ficam dizendo assim, não, porque segundo a Constituição, o Lula está preso arbitrariamente, o fulano está preso arbitrariamente, isso não pode, porque devido à Constituição, no parágrafo tal, ele fica dando aula de direito, uma pura aula de poesia, que na prática nada acontece. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Eu vou provar a vocês agora, como eu falei no meu último vídeo, que não existe um Bolsonaro governando o país. Existem 4 Bolsonaro governando o país. Ou mais. Não é só um. Um é o que aparece. Esse todo dia. Esse imbecil que nós vemos todo dia aí, que se diz presidente da República. Esse é o imbecil que está sempre na mídia. Agora nós temos Paulo Guedes, que destrói o país cinicamente, diz que tem que vender tudo, diz que pobre tem que morrer, diz que tem que botar uma bomba no bolso do servidor público. Esse é o outro Bolsonaro. Você tem um judiciário que se acovarda. Porque olha só, se o judiciário hoje, ele quisesse soltar, se ele quisesse soltar, absorver totalmente o Lula e caçar o Bolsonaro, ele teria. Vamos para os dois exemplos. Vamos primeiro para o Lula. Olha só, vamos primeiro para o Lula. Então Lula está comprovado que Moro foi o tempo todo um canalha, que se vendeu à CIA, que se vendeu ao FBI, que se vendeu para os americanos para fazer uma destruição de empresas públicas e privadas também. Quer dizer, isso já é um fato consagrado, ninguém vai ter mais dúvida disso. E o que é que acontece com o Moro? Nada. Que dia a justiça para pegar um juiz desse e botar na cadeia? Não, não acontece nada. Veja bem, se é uma coisa que não acontece nada nesse país, exatamente nada, é o cara ser ministro do Supremo, o cara ser procurador da República, o cara ser promotor público, o cara ser defensor, promotor público, ele acusa, o promotor público acusa o cara, joga o cara no lixo como bandido, como não sei o quê, humilha o cara o tempo todo dentro do judiciário, depois prova-se que o cara é inocente, não dá nada para ele. Agora mesmo, nós tivemos um exemplo agora aí, todo mundo viu esse fato, de um desembargador que deu carteirada no guarda municipal. O que deu para o cara? Aposentadoria, beleza. Não é? Então, a hora que eu quiser, quando eu sou um desembargador, sou um juiz, ou sou um promotor público, ou sou um procurador, eu quiser ser aposentado, só fazer uma grande merda, porque eu já sei que o máximo que vai acontecer é eu ser aposentado. Beleza. Um salário que de 30, 40 mil? Quem é que não quer ser aposentado? Hã? Muito bem. Então, veja bem, voltando ainda ao caso do Lula. Então você tem agora lá, você tem 5 ministros para votar no Supremo no caso do Lula. Aí você já tem empate. O seu Celso de Mello, que ficam se vendendo ilusão, não é que ele é democrata, é o decano, é o super especialista, é super aquilo. Bolsonaro, Celso de Mello não é nada diferente de Gilmar Mendes, de Carmen Lúcia, de Fux, de Barroso. Eles votam, é o voto da conveniência. Se é conveniente ele votar naquele ponto, ele vota a favor. Se é conveniente votar contra, ele vota contra. Não tem justiça. Veja bem, é o que eu falo para vocês. A justiça não é a que está escrita. A justiça que está escrita dentro dos direitos do judiciário é uma fantasia, porque a justiça que existe é que está na cabeça do juiz. Veja aí um exemplo recente, que uma juíza condenou um negro e no seu próprio relatório ela discrimina que o cara é altamente perigoso porque é negro. Então veja bem, eles fazem a lei da maneira dele. Vamos parar de ficar acreditando em lei. Eu volto a dizer,
A lei que está escrita é uma coisa, a lei que o juiz faz, ou que o promotor faz, ou que o procurador faz, é outra. É aqueles que querem ir simplesmente, não dá em nada, é a interpretação deles. Acabou. Penalidade pede nada, não acontece nada. Nós, cidadãos, somos um bando de imbecis, que ficamos acreditando numa porcaria de lei que está escrita e não serve para nada. Então vamos lá. Voltando aqui ao caso, por que então que não se vota então agora? Bom, Gilmar Mendes, se dizem, todo tempo aí você ouve aí, né, na mídia, que ele vai votar contra o Moro. Tá, tudo bem, então olha só, se quisesse resolver esse problema hoje, já resolveria. Por quê? Porque ele tem 2 votos contra, que é do Fachin e da Carmen Lúcia. E tem 2 votos a favor, que é do Lewandowski e do Gilmar Mendes. Então empatou. Se empatou, quem vai ganhar a causa é o Lula. Então tá, e por que que Gilmar Mendes não faz isso? Ele pode fazer agora. Ele não precisa esperar, ó, Celso de Mello vota não. Só tem duas coisas que a gente pode pensar aí. Por que que ele não vota agora? É porque de fato, será que ele vai votar a favor do Lula? Será que ele vai votar contra o Moro de fato? Será? Então por que que ele não vota agora? Ele é o responsável lá pela turma, por essa segunda turma. Então se ele votar agora, hoje está resolvida a parada. Por que que ele não vota? Então ele não deve ser a favor do Lula. Só pode ser a favor do Moro, porque está enrolando a coisa. Ah, vamos esperar o Celso de Mello votar, né? Aí fica os que eu chamo de masturbadores. Vive na masturbação, aquele adolescente que fica vendo um vídeo de uma mulher pelada e acha que está vivendo real, quando está vivendo a fantasia. Não, porque Celso de Mello, o decano, vai votar porque ele não gosta muito do Moro, porque ele está contra Bolsonaro, tudo. O Celso de Mello sempre foi aquele ministro que falou o tempo todo na hora de votar B. Você vê ele falando, fala que uma porrada de coisa que eu nunca vi um juiz, um desembargador ficar 1 hora, 1h30 para decidir uma porcaria de um voto. Nunca vi isso. Só acontece aqui no Brasil essas coisas. Só acontece aqui. Porque se você tem a convicção de uma coisa, você vota e acabou, assunto encerrado. Fica contando uma porção de história. Não, porque lá no parágrafo 2º, segundo o direitista tal, parece até uma dissertação de tese de mestrado ou doutorado. Enchendo o saco das pessoas que estão vendo pela TV essa votação. Então, muito bem. Então, qual é o que é a minha opinião? Essa é a minha opinião pessoal. Como eu digo a vocês, eles são um bando de covardes e não querem tomar decisão. Eu acredito que Lula não será inocentado. Se eles tiveram o descaramento de pegar uma eleição, detonar o Lula para deixar Bolsonaro ser eleito, eles não vão fazer mais nada agora. Eu tenho a minha opinião, isso é a minha opinião. Eles não vão inocentar Lula. Eles não vão sentar. Eles vão condenar Lula de novo para que Lula não seja candidato à próxima eleição. Então, quer dizer, uma atitude covarde. Não estou defendendo, eu estou falando o que está acontecendo dentro do direito. Segundo ponto. Então, essa questão do Lula. Vamos agora para o Bolsonaro. Vamos caçar o Bolsonaro, então, muito bem. Se o Supremo quisesse caçar o Bolsonaro agora, caçaria amanhã? Claro que caçaria. Você tem um TSE, que todo mundo já viu, todo mundo sabe que ele financia descaradamente esses tão cretinos quanto o Bolsonaro, esses grupos de mídia que ele financiou com dinheiro público o tempo todo para fazer a desgraça do povo do país, produziu fake news adoidado junto com seu com seu WhatsApp, com seu Facebook e companhia, para pegar, conseguir ganhar as eleições de qualquer jeito. Então, eleitoralmente, ele já era para ser caçado.
Cadê o TSE que não caça? Por que não caça? Porque é covarde. Porque está dentro do mesmo esquema da Lava Jato, do Moro. É o que eu falo para você aqui quando eu falei, é o retrato, Bolsonaro é o retrato das instituições apodrecidas que está aí. Não é nada diferente. Então vamos para o STF? Tá, vamos para o STF. Para o STF. Bolsonaro já tem vários crimes que poderiam caçá-lo. Houve vários crimes contra Bolsonaro, inclusive agora, o que a gente ouve todo dia na questão aí das mortes aí que está acontecendo no país do coronavírus. Isso é só um, são vários. Vários partidos entraram com vários processos dentro do Supremo. Ele já deveria ter sido cassado. Não foi. Então o STF também se acovarda. Aí vamos para o canalha do Rodrigo Maia. Ele tem mais de 52 pedidos de impeachment. Não acontece nada e Rodrigo Maia ainda vai para o Roda Viva para dar entrevista e dizendo que Bolsonaro, vamos dizer assim, no que ele quis dizer, que é inocente, que não tem crime nenhum, para poder botar o impeachment dele em votação. E agora todo mundo está vendo que saindo. Quer dizer, eu sempre disse que Bolsonaro, Rodrigo Maia, é tão canalha quanto o Bolsonaro. Então, o que é que nós temos no final, para resumir a história? Nós temos as instituições apodrecidas, uma chantageia a outra, uma chantageia a outra, todo mundo acoberta a todo mundo, ninguém vê erro de ninguém, e o cidadão e a sociedade que está pagando a conta de todas essas desgraças do país, essas instituições, vamos do popular quer mais, é que o restante da sociedade se foda. Se ficar de boca calado, volto sempre a dizer, a miséria baterá na porta de todos nós. Não escolherá quem? De todos nós. Vamos abordar a questão agora do posicionamento das classes dominantes. O socialismo e o comunismo são condenados pelas classes dominantes, mas praticados entre elas para atender seus próprios interesses, não da população. Professor, dá uma explanação para a gente sobre isso aí, por favor. Não, olha só. Se você pegar esses idiotas, esses militares que estão aí no poder hoje, não é? É porque é a outra instituição que age também como Bolsonaro, né? Eu sempre volto a dizer e vou repetir, não existe, se uma instituição é podre e ninguém dedura os que são podres, é porque estão de acordo com quem é podre. Então está em conluio com o que é podre. Eu gosto sempre de frisar isso. Se o camarada sabe quem é que está agindo, é como você vê alguém que está assaltando a casa dos outros. Você vê alguém que está ruim, você poder chamar a polícia, você vai chamar. Então é a mesma coisa. Se alguém dentro da sua instituição, a própria instituição, está desgraçando a instituição e está desmoralizando você, que é um cidadão honesto, que age dentro da instituição corretamente, e você ficar calado, você é tão corrupto quanto ele, amigo. Então vamos parar com esse negócio de não vamos generalizar, porque o cara tem que ter consciência de que se ele é honesto e vê que tem alguém trabalhando errado, então ele pega e que dedura errado. Não adianta esse papo de que não, porque eu sou honesto, que o cara lá dentro da instituição faz a conta e você não vê lá, não. Então você é a instituição, amigo. Vamos ser bem claros. Se tem militares hoje, se tem juízes do Supremo, se tem procuradores dentro da Procuradoria da República que verem o que está errado e se omitem, eles são tão canalha quanto os que são. Eu não tenho nenhuma dúvida em dizer isso. Entendeu? Porque o que não pode acontecer é que você levar o descrédito da sociedade a você e o próprio mérito do seu trabalho, onde você faz um trabalho que não acredita mais na instituição. Nem você próprio que age direito vai se interessar. Por que você, que faz a coisa o tempo todo certo,
e os outros estão fazendo errado, você vai fazer certo, você também vai fazer errado. Muito bem, então se tem militares que podem derrubar os militares, que eles dizem que está aí, que são tudo da reforma e tal, mas por que não tiram ele lá? São da ativa, vai lá e tira ele. Assume. Olha só, eu não sou contra, eu não sou contra que a Força Armada assuma o país, não sou contra, não pode assumir. Faz as coisas direito. Só isso. Tira, prende os militares que são bandidos, prende eles, assume o governo e governa. Acabou, agora tem amor ao país. Agora os que estão aí estão vendendo o país. Estão saqueando os países junto com as outras instituições. Então não adianta ficar falando, não, porque tem militar que pensa diferente. Não, o que pensa é diferente, está na ativa, pode fazer, não faz, é tão culpado quanto esses que estão aí. A realidade é essa. Então se eles quisessem também tomar o poder, eles também não estão armados, essa força mais poderosa, né? O militar não está, então vai lá, toma e governa essa porra. A sociedade não discrimina, independente dessa cultura doentia de vocês ficarem falando em comunismo, que a esquerda é comunista, é socialista, em vez de ficar com essa doença, que isso é uma doença da cabeça de vocês, sabe? No resumo é isso, é uma paranoia. Só militar muito escroto e desintelectualizado de fato tem um pensamento desse. Mas em resumo, pega, assume o governo e faça. Ninguém vai derrubar vocês não, por fazer, ninguém derruba ninguém por fazer a coisa certa. Agora, só que os militares que estão no poder não querem fazer, eles querem continuar. É o esquema de Bolsonaro. Destruição do país. E assinando embaixo. Agora nós temos agora, como último acontecimento agora aí, para citar um exemplo aqui, que a Força Armada também está omissa, é a questão do rastreamento do cartucho. Né? Que a empresa que produz o cartucho no Brasil tem um esquema de rastreamento, isso aí será jogado no lixo para entrar armas no país que não precisam mais de rastrear. Quer dizer, o cara vai te matar, não tem mais bala para identificar de onde é que veio essa bala, de onde é essa bala. Quer dizer, como é que eles se omitem nisso, cara? Você acredita que um militar desse está fazendo pelo... O cara faz isso? Muito grave. Entendeu? Então, quando a gente está falando do comunismo e socialismo, sim, a sociedade burguesa nesse país, ela é comunista e socialista para ela própria. Eles condenam, mas na prática... Não, é para eles. É só para eles. É para eles. Comunismo é para eles, é para eles. Então joga a quem não faz parte da classe dominante, né? Das classes dominantes, dos ricos que dominam esse país. Para eles vivem o comunismo, o socialismo. O restante é lixo da sociedade. A realidade é essa. Agora, por que então que ele não quer o comunismo da maneira geral ou não quer o socialismo? Porque eles vão ter que dividir 3, 4 carros que ele tem, né? Se você gasta 10 reais para comer por dia, eles gastam R$1.000 e não estão nem aí, tem 4, 5 casas no Brasil, no exterior, está com bilhões no banco. Aí eles não querem, vão ter que dividir isso. Não, aí não querem. Então essa é a lógica. O que eles querem, eles não querem perder, eles querem manter a riqueza entre eles. Domina o país, eles permanecem o tempo todo como milionários, como dominando a política, dominando o país e jogando o restante do país, do povo, na miséria. E fazendo uma ressalva aqui, né? Que nesse posicionamento das classes dominantes, é nisso aí que ocorrem os atos de corrupção dos políticos. É que eles dependem disso, os políticos corruptos dependem desse posicionamento das classes dominantes para se manter no poder. Vou deixar isso bem claro aqui. Então a gente não está aqui citando o nome de ninguém, entendeu? Mas sim o posicionamento daqueles que estão numa minoria que domina uma maioria. E como o professor falou aqui, os militares, eu também não sou contra não. Por mim tomava isso aí. Mas que militares que vão tomar isso aí? Que militares vão governar o país? A sociedade está abandonada. Os militares, sim, que são nacionalistas, são patriotas, que honram o juramento à bandeira nacional.
Não é que é conivente com esse entreguismo que está no país, não. Quem não sabe o que é isso, vou ser claro e explícito aqui. O entreguismo é qualquer ato de entregar de forma ilícita e ilegal o patrimônio público. Entregar o patrimônio nacional